mas não percebe que a gente está formando ali na infância um adulto para o futuro. Para ter filhos, a gente precisa ter um esforço, né? Para criar o seu filho, para criar um ser humano capaz, competente, forte, resiliente, a gente precisa se esforçar para isso. Não é sentar com a criança, faz essa tarefa aí e ir aqui no celular. Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso Papo em Família. Temos uma convidada mais que especial, que é a nossa querida Monique. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lu. Então, a Monique é uma das nossas sócias fundadoras da EAV e eu gostaria que a gente começasse essa nossa conversa hoje, você contando um pouquinho de como foi esse início, essa experiência, como você conheceu, como surgiu. Pois é, eu também tô na EAV desde o início, né? E eu conheci o Carlos por meio dos estudos bíblicos, né? A EAV, ela começou deu o teu pontapé inicial com os estudos bíblicos na Casa Verde, né? E foi ali que eu conheci o Carlos por intermédio de uma amiga, né? A Aline, que trabalhava com o Carlos na Copacol naquela época e já fazia os estudos ali. E a Aline me convidou um dia para participar e eu fui. E desde então a gente foi seguindo por ali os estudos. Daí depois dos estudos foi trazido o curso Casados para Sempre para cá. Daí foi o primeiro curso que eu fiz, né? Junto com meu marido, que hoje é meu marido, né? O Anderson. E estamos lá até hoje. E já faz quantos anos? 2013 foi isso, né? 2012, 2013, por aí. 2026. 13 anos? 13 anos. Estamos aí. E a Monique também, ela é professora. Sim, professora. Há quantos anos? Conta isso também para nós. Eu sou professora na Rede Municipal de Ensino há 23 anos. Nossa, uma vida. É uma vida. Eu iniciei na Rede Municipal estagiando, né? Eu entrei como estagiária com 16 anos e entrei, ensinei de tudo já, né? Ensinei inglês, ensinei educação física, ensinei artes, ensinei literatura, já tive escola de inglês, já dei aula de balé, então assim, o ensino em si, ele sempre fez parte da minha vida, né? Eu sempre gostei muito de ensinar, mas de me tornar professora mesmo foi quando eu entrei na escola mesmo de educação infantil e comecei a estagiar ali e dali prestei um concurso, passei, depois de 3 anos fui lá, prestei outro concurso, passei, daí eu tinha 2 padrões. Sim. E fui ficando por ali, né? E a educação infantil, assim, tem meu coração, uma área que eu sou apaixonada. E daí depois que eu tive os meus 2 filhos, que daí a gente entrou num acordo, eu e meu esposo, para eu deixar um padrão. E daí eu exonerei de um padrão, então agora no momento eu trabalho sim ainda, mas eu tô somente um padrão, né? Então eu tô só meio período na escola atualmente. E você sempre soube que você queria ser professora? Não. Não, eu gostava de ensinar, sempre gostei de ensinar, né? Então, desde criança eu ensinava, só que o meu coração sempre foi muito ligado para a arte. Sim. Então, arte, cultura, eu sempre tive essa inclinação. Então, era sempre para esse lado que eu pendia. Mas aí, quando eu comecei a fazer os estágios, a educação daí ganhou meu coração. Aí eu gostei muito de estar com as crianças e de a gente entrelaçar todos essas áreas de conhecimento, né? Que daí tem a parte artística, tem a parte da linguagem, tem a parte do raciocínio, tem a parte motora. Então, isso acabei sendo conquistada por ali. Eu digo sempre lá na escola que a escola me encontrou. Não fui eu que encontrei a escola me encontrou. Ai, que bacana. E nesses 23 anos aí, né, você já deve ter visto muita coisa, tem muita experiência, né, nessa questão. E hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre a importância, né, dessa interação da escola e da família na escola. Sim. E eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso, de qual é a importância, o impacto, a influência, né, da participação da família na escola. Então, Lu, como você bem disse, são 23 anos, então a gente vê que veio mudando, né, de antes de como era muito tempo atrás para agora, né, já tem a gente percebe uma mudança tanto na parte de você transmitir o ensino, de você passar hoje o ensino,
como também as crianças estão vindo totalmente diferentes de Sim. 20, de 15, 20 anos atrás, né? É uma outra realidade. E a escola tem se esforçado para caminhar e para conseguir alcançar, né? Porque hoje eles vêm com muita informação, eles Sim. vêm muito mais ativos, eles já vêm mais desenvolvidos, estimulados, vamos dizer assim, né? Nessa parte. Então a escola, ela tem tentado caminhar, mas a gente às vezes percebe que há passos lentos, assim, né? Para tentar alcançar. E o que eu percebo, assim, na questão em relação à família é a questão dos papéis mesmo, sabe? Dos papéis, do que a escola tem como papel e do que a família tem enquanto papel na formação da criança, né? Sim. Então, assim, se a gente pegar aí há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, né? A criança, ela não tinha essa obrigatoriedade de ir para a escola quando ela era pequena. A gente, né, o tempo que era criança, a maioria, que nem eu, entrei na escola com 7, 8 Justo, anos. eu né? também. Né? Era algo assim que não era obrigatório, a educação infantil ali a partir de 3 anos não era obrigatório, então a criança tinha um tempo maior para estar em casa com o seio familiar, né? Então ela tinha aquele convívio social, ela tinha as brincadeiras na rua com os vizinhos, então ela estava ali, ali ela aprendia lazer, ela aprendia interação social, conflitos para mediar, ela tinha ali aquele convívio com a família. A família estava ali podendo construir os seus valores morais, ali transmitindo as suas condutas, as regras, né, de obediência, de convivência, o que pode, a sua disciplina, como se portar. A família tinha esse papel. Por quê? Porque ali até 7 anos ela entrava na escola, ela já entrava madura nesse quesito, ela já entrava com o cérebro pronto. E você concorda que nesse tempo, assim, parece que o padrão do que era correto, ele era realmente um padrão, né? E hoje a gente vê que, por exemplo, o que é aceitável dentro da minha casa pode ser que já seja diferente dentro da sua casa. É uma realidade totalmente diferente de antigamente, né? Então até eu ouvi até um dia o Cortella comentando, falando que quando ele era pequeno, o pai falava: Mário, sente-se aqui. Não tinha essa opção de escolha, ele sentava, né? Porque era o que o pai já transmitia para ele. E hoje a gente não vê isso, hoje a gente vê que a criança pode escolher: filho, onde você quer sentar, né? Você quer sentar? Ou você quer sentar, né? Então hoje a abordagem é totalmente outra com as famílias, né? Então a criança ia com 7 anos já com essa formação, essa construção de personalidade, de caráter, dos seus valores, já mais amadurecida para dentro da escola. Então ela estava com o cérebro pronto para receber o conhecimento, a escolarização, né? Que é o papel da escola naquela época, ele era simplesmente esse. O professor estava ali como o mediador de conhecimento, de transmissor de conhecimento, ele era o protagonista, a criança estava ali para receber, né, o conhecimento. E a escola tinha esse papel simplesmente de passar para crescer o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, a área de linguagem, de raciocínio lógico, então a criança estava ali para aprender isso. Tinha os papéis mais definidos, né? O que cada um fazia. Hoje a gente já percebe que não, que isso já está... Um está atrelado ao outro, e isso está se tornando até confuso na mente dos pais também, porque agora os pais também não sabem mais até que ponto eles podem ir, até onde eles podem educar, e o que é papel da escola e o que não é papel. E se confundem nisso, e a escola também. Eu percebo que a escola também fica nessa confusão. Até onde eu posso ir, aonde a família... Não, isso é papel da família, não é nosso papel. Então, fica esse embate, essa questão de que tá muito confundido ainda, sabe? Tá muito... E isso se torna uma angústia para quem tá dentro da escola, né? Sim. Porque a criança fica no meio desse meio de campo. Fica perdida também, né? Porque um lado tem a escola, o outro lado tem a família, os papéis, se os adultos às vezes estão com essas dúvidas, né? Quanto mais a criança. E daí ela chega na escola, aí na escola você se depara com um ambiente onde a gente precisa ter regras, precisa seguir normas, tem uma rotina a ser seguida, né? Eu falo, enquanto educação infantil, a gente segue
tanto quanto as outras, mas assim, a educação infantil a gente preza muito por isso, a rotina, a constância, né? De você fazer as coisas numa ordem. Porque traz um equilíbrio para a criança, traz segurança, né? traz previsibilidade para eles. Então é nessa repetição que eles aprendem, né? Essa fase é uma fase de repetição para aprendizagem. E quando eles estão em casa, muitas das vezes eles não têm todos esses tipos de regras e de uma rotina pré-estabelecida, né? Isso. Aí acontece o choque quando vem para a escola, porque daí chega na escola, a gente fala, não, tem que sentar. Não, aqui você tem que comer sentado. Aqui não é hora de ir pro parque, agora é hora de... Tem hora para tudo. Então, em casa às vezes não tem isso. Então, a gente entra nesse embate ali, sabe? Nesse conflito. Sim. E como professora, você vê uma diferença efetiva nos alunos que têm a família, que têm essa participação mais ativa, e os alunos que não têm essa família, que têm essa participação? É natural, né? É natural, tem, porque a criança que ela foi criada desde mais cedo, junto com mais vínculo com os pais, a parte emocional dela, a parte socioemocional que a gente diz, né? Ela vai estar muito mais madura para quando ela chegar lá na frente, ela adquirir os outros conhecimentos. Porque a gente sabe que é bíblico, né? A família é um projeto de Deus. Então, não é em vão. Foi feito porque é responsabilidade da família, né? Passar todas essas questões de construção dos valores, morais, a parte emocional. Os pais que vão ajudar nessa questão de mediação de conflito. A criança ter o autocontrole de quando ela está numa birra, de quando são os pais que são responsáveis de passar essa segurança e ensinar, instruir a criança como lidar quando vier a ira, quando vier o descontrole, quando vier a irritabilidade. Então, hoje a gente percebe o quê? Que quando a criança vai para a escola muito cedo, né? O que acontece? Sem a presença, né? Porque muitas crianças vão para a escola muito cedo, mas a gente sabe que tem os pais mais presentes, mas aqueles que não têm os pais presentes, o que acontece? A gente vê essa imaturidade nessa questão socioemocional, na questão de interação social. Muitas vezes a criança vem mais agressiva, ou ela tende mais ao isolamento, uma autoestima, às vezes deformada, né? Porque nem sempre ela é ouvida ou assistida em casa, né? Não, pela falta de tempo e acolhida também, né? Às vezes falta o diálogo, né? Falta a escuta, que é tão importante na infância, né? Então, gera impacto, sim, no conhecimento, na aquisição de conhecimento, no desenvolvimento, como um humano, né? Porque, assim, eu sei que você, Lu, tanto quanto eu, a gente tá com a mentalidade de que a gente quer formar seres humanos. Sim. Né? Seres humanos capazes, fortes, que saibam lidar lá fora na sociedade com os conflitos, com os desafios que virão, né? E eu percebo que muitas das vezes os pais estão somente com a mentalidade da criança, de o que a gente pode fazer enquanto ele é criança. Mas não percebe que a gente está formando ali na infância um adulto para o futuro. Né? A gente até comentava um pouco antes de incluir as crianças nas atividades do lar, porque isso vai formar um adulto funcional. Isso. Né? Então é muito importante, é essencial, é primordial que a família ela inclua a criança também nessas atividades, nessa rotina saudável dentro de casa, né? E o quanto isso, a gente acha que não, mas às vezes a gente acha que a gente está privando a criança e protegendo a criança, poupando a criança, né, de sofrer, é muito nova, vai ter muito tempo para isso. Mas a gente vê o quanto isso depois, para o desenvolvimento dela social, é diferente. Sim. Tem crianças, né, onde eu trabalho, que elas não têm essa parte da autonomia construída. Porque a gente vê que os pais têm uma superproteção. Então, a criança tem um déficit lá na frente por causa que ela não tem essa autonomia adquirida. Sim. E essas atividades fazendo em casa, né, ajudando a mamãe a lavar uma louça, a arrumar uma mesa,
dobrando seu próprio uniforme, guardando seu próprio calçado, sua própria mochila. Tudo isso são pequenos atos que vão firmando a autonomia da criança e a identidade dela, de que ela é capaz, né? Porque isso são desafios que são pequenos, mas ela vai se autodesafiando e ela vai vendo que ela consegue. Sim. E aí, às vezes, até os pais se surpreendem de ver que realmente a criança consegue. Elas são subestimadas às vezes. São subestimadas, que eles têm a capacidade de fazer, né? Tem. E até eu escutei recentemente uma profissional de saúde comentando que hoje em dia a gente tem muitos laudos, né, de crianças que têm TDAH, crianças, e existem sim as crianças que têm, mas também ela relatando que tem muitas crianças que elas só estão ansiosas pela falta do brincar. Isso. Pela falta do subir em árvore, pela falta de exercer essa brincadeira nessa idade, né? Como você vê isso? Concordo com ela. Que hoje em dia está muito mais escasso, né? Até pelo fato, eu acredito, Lu, que é pelo fato, um dos pontos, né? Seriam também o uso, a criança é apresentada muito cedo para as telas, né? Então, a tela usada de forma errada, né? De uma forma despreparada, excessiva, acaba prejudicando toda essa parte também, né? Vi até esses dias uma reportagem que tinha até um iogurte famoso aí que estava até alterando a forma da embalagem, da forma que eles abriam, porque a criança já não tinha mais a força nos dedos para abrir o iogurte, né? E foi constatado em estudos que é pelo fato do uso da tela. Porque eles não estão tendo mais a força nas pontinhas dos dedos para abrir o tal do iogurte, então eles iam mudar a embalagem, a forma de abrir, para facilitar a vida da criança, né? Então, a tela é algo assim que realmente também prejudica, né? E daí o que acontece? Muitas vezes a gente confunde daí lá na frente com um TDAH pelo fato de que, como ela tá muito tempo ali na tela, ela tá ali tranquila ali, mas o cérebro dela tá, então ela sai dali, ela sai totalmente elétrica. A tela, ela não acalma, ela acalma naquela hora que a criança tá quietinha ali, mas ela agita muito mais, ela deixa a criança muito mais desconcentrada, perde o foco muito mais fácil, né? Então isso também na escola vai gerar comprometimento, né? Quando a tela é muito, tipo assim, a criança é muito pequenininha e você dá a tela para ela, quando ela ainda está desenvolvendo a fala, está desenvolvendo a linguagem, você vê muitos casos de crianças que precisam passar por um atendimento fonoaudiológico pelo fato de ter comprometimento na fala, porque não foi adquirido em casa, não foi adquirido nas conversas. Por quê? Porque ela está na frente de uma tela, que é onde ela não tem esse desenvolvimento oral, né? Sim. Então tudo isso prejudica, né? Até essa semana também o meu marido estava conversando com um oftalmologista e ele falando, né, questão ocular, né, o quanto a tela tem prejudicado, né? O meu sogro vai fazer uma cirurgia e ele vai colocar lentes, né, nos olhos para ele não precisar mais usar óculos. Só que ele tem 71 anos, né? O meu marido tá ali com 47, agora ele começou a sentir uma dificuldade para enxergar. Mas infelizmente o que a gente vê, né, com os jovens, né, as crianças, a maioria já com problema na visão por esse excesso. Cada dia mais. Cada dia mais. Voltando ali para um ambiente escolar. Como você acha que as famílias podem fazer, né? Porque às vezes também a família ela não sabe como se achegar, né? Que dicas você daria então para os pais para eles terem uma vida mais participativa e mais integrada com a escola? O ponto essencial, assim, eu percebo que as famílias às vezes ficam nessa confusão, né, que nem você comentou, de não saber como se achegar, de como lidar e qual que é o seu verdadeiro papel na educação dos filhos, na formação da criança. Então, o que eu percebo assim, quando tiver uma reunião, tiver uma apresentação, o que tiver, você esteja presente. O pai e a mãe precisam estar o quanto ele puder estar presente na vida escolar do filho. Então, a gente sabe que a realidade hoje é muito diferente de antigamente, como a gente estava comentando. Hoje os pais têm uma carga horária, às vezes é pai e mãe trabalhando fora, né? A gente compreende e sabe que essa é uma realidade hoje, né, de muitas famílias. Então, mas o filho ainda é
e deve ser a prioridade deles, prioridade. né? Então, para ter filhos, a gente precisa ter um esforço, né? Para criar o seu filho, para criar um ser humano capaz, competente, forte, resiliente, a gente precisa se esforçar para isso, né? Então, que você esteja mais presente dentro da escola, né? Às vezes, saber o nome do professor, com quem estuda, né? Qual escola, qual série que está, participar das reuniões, participar das celebrações que a escola convida, né? Porque a gente ainda tem essa abertura dentro das escolas, né? E a gente percebe que às vezes há uma defasagem nessa participação. Então, os pais estarem o quanto mais eles puderem estar presentes, né? Isso eu falo mais assim para a vida de pequenos. Os maiores têm muitas tarefas, têm muitos trabalhos em casa. Então, conversar, perguntar, filho, como foi a escola? Você está tendo dificuldade de alguma coisa? Vamos sentar aqui, vamos fazer a tarefa junto, porque assim, a gente sabe que o tempo é curto, né? São muitas demandas, mas aquele tempo de qualidade, se você conseguir concentrar 10, 15 minutos com a criança, né? Naquele tempo que você fizer com qualidade, com uma escuta ativa do que ele está precisando, qual que é, aquilo ali já vai fazer toda a diferença. Estar ali realmente. Estar ali, né? Não é sentar com a criança, faz a sua tarefa aí e ir aqui no celular. Porque às vezes a gente fala, né, das crianças com o celular, mas eles só estão imitando o que eles estão vendo, né? O Os exemplo, adultos. Então, a presença dos pais dentro da escola, ainda assim, vai fazer toda a diferença, né? Porque a gente precisa resgatar esses papéis do pai de novo e da família, né? Enquanto mediador dessa questão do conhecimento socioemocional, da criação de vínculo, da formação moral, tudo isso é papel da família, né? A escola, ela tá tomando muitas vezes um papel que não é dela, né? Que sempre foi o papel da família. A gente sabe que a realidade é totalmente diferente, mas os pais ainda podem se esforçar, ainda há esperança, né? Para que os pais possam resgatar novamente esses valores, esses princípios e essa responsabilidade, porque isso é ser pai, né? É ter responsabilidade. E a gente também pensar, né, que é um tempo tão curto, são poucos anos, né? E passa tão rápido e vai fazer total diferença, tanto no relacionamento pessoal, né, de pais e filhos ali, familiar, quanto no processo de aprendizagem deles mesmo, né? Eu lembro que teve um tempo, eu sempre fui muito presente, né? Eu também sou pedagoga, exerci um tempo, agora tem um tempo já que eu estou em casa, mas teve um tempo que eu sempre fui muito presente na escola, nunca faltei em nenhuma reunião, e aí teve um tempo que eu precisei me ausentar mais por uma demanda familiar, e isso afetou diretamente o rendimento, a aprendizagem mesmo de um dos meus filhos na escola. As notas caíram, veio algumas outras situações, e era realmente essa ausência que estava sendo sentida, né? Eles sentem muito, né? Então, realmente a gente, como prof, quando você vê aquelas carinhas ali nas carteiras, você realmente entende e vê que a família é fundamental e ela é insubstituível. Né? E as famílias precisam ter essa consciência e essa responsabilidade, né? Que escola nenhuma, professor nenhum vai substituir o papel que só o pai e a mãe, né, podem estar exercendo. Por mais que a gente saiba que o professor, ele se debruça para fazer o que ele pode, né? Eu convivo com professores e a gente discute isso diariamente. Fazem além, né? Como fazer para conseguir conquistar essa criança? Como fazer para que essa criança não tenha essa autoestima tão baixa? Como fazer? Então, a gente vai até além, né, do que é nos proposto num curso de pedagogia. Porque o curso de pedagogia não ensina isso, né? E muitas vezes até o professor, ele passa muito mais tempo com essa criança do que a própria família em casa. Justamente, né? Justamente. Então, o professor, ele acaba pegando esse papel e assumindo esse papel, obrigatoriamente, né? Porque a gente não quer deixar
a criança e a gente sabe que isso vai contribuir para o aprendizado dela. Sim. Porque se ela não tem todo esse respaldo, essa segurança, essa afirmação da identidade dela por trás, ela não vai conseguir aprender, né? Tanto até na questão mesmo de trato físico, né? Às vezes a criança tá com sono, a criança foi dormir tarde, as crianças não comeu, ela foi para a escola sem comer. Então a gente tem toda essa parte também de dar toda essa assistência, né? Olhar realmente para a criança como um ser humano. Um ser humano. Como um ser humano. Um ser humano. Então, é isso. Tem algum recadinho a mais? Alguma coisa que você quer deixar para o pessoal que vai estar assistindo o nosso vídeo? Pessoal, o que eu gostaria de deixar para vocês como recado é que ser família é um projeto de Deus. E se você tem filho, se você tem filhas, ou se você é filho, se você é filha, saiba que você não está aqui em vão. Deus te fez para isso. Que Deus te abençoe e obrigado por essa oportunidade. Obrigada a você. É isso aí, pessoal. Comenta no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha. Estamos preparando mais conteúdos extremamente importantes e relevantes para a nossa sociedade. Até mais!